O Realidade em Pauta já está de volta e hoje o assunto é o uso da Ritalina. De acordo com o Instituto GLIA, uma consultoria em neurociência, cerca de 4,4% das crianças e dos adolescentes brasileiros de 4 a 18 anos sofriam de TDAH. Só que uma outra pesquisa, agora de 2015, feita pela USP, em parceria com universidades federais do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, mostrou que existem aproximadamente 250 mil pessoas, crianças e adolescentes, que não sabem e sofrem os efeitos desse transtorno. Uma coisa é usar um medicamento por uma recomendação médica por conta de um transtorno que já foi diagnosticado. Agora, a outra é usar sem a necessidade, em que os efeitos colaterais podem ser muito perigosos. A falta de medidores clínicos para o diagnóstico dos transtornos de comportamento tem desencadeado um pico de diagnósticos de TDAH em crianças, adolescentes e até em adultos. E, por sua vez, o alto risco do consumo prescritivo do metilfenidato. A medicação primária que a gente usa em TDAH, não necessariamente a única, são os estimulantes. No Brasil, a gente tem 3 estimulantes que existem para ser usado, e não é que ele vai agitar a criança por causa desse nome estimulante. Ele vai estimular essas áreas do cérebro para que elas funcionem melhor. Então, como eu falei, ele não tem capacidade inibitória boa. Eu estimulando essa área mais anterior, eu vou conseguir inibir um determinado comportamento ou eu controlar a minha distração. Acontece que a capacidade de manter-se concentrado com a memória ativa passou a ser um comportamento almejado entre os estudantes. Quem é que não quer melhorar seu desempenho acadêmico? Então, tem alguns amigos, que na faculdade eles diziam que existia um medicamento no mercado que ajudava a estimular aos estudos, aumentava a concentração, E aí eu me interessei. E aí me falaram sobre esse medicamento, mais a fundo, sobre alguns efeitos colaterais que ele trazia, mas também os benefícios que ele trazia, E aí eu resolvi pesquisar mais e cheguei a comprar e comecei a utilizar. Inicialmente com dosagens menores que foram aumentadas gradativamente conforme a resposta positiva do organismo. Como eu não passei no médico, eu resolvi ir aos poucos, para ver como que o meu organismo ia adaptar a essa medicação. Então comecei tomando a metade durante a manhã e posteriormente a outra metade pela tarde. Com o tempo, os benefícios esperados foram aparecendo. Vinha para a biblioteca, ficava das 8 da manhã, na hora que abre a biblioteca, ia embora só 11 horas da noite, na hora que terminava a faculdade, e assim, direto, muito concentrado. Hoje, no último ano de engenharia, o estudante acredita que não é dependente do medicamento e espera restringir o seu uso apenas para esta fase acadêmica. Dependência eu não tenho, Como eu havia dito, eu apenas utilizo para dar um gás a mais, Mas eu consigo exercer exercícios, projetos, sem esse medicamento. O cérebro comum que toma o metilfenidato pode ter aceleração do pensamento, pode até ter quadros de psicose, que aí já entra os efeitos adversos do remédio, ou seja, as coisas que a gente não quer que aconteçam, tá? Ficam muito ansiosos, não é somente no cérebro, aumenta a pressão arterial, pode até dar um quadro de AVC hemorrágico, convulsões, ou seja, não é um remédio simplesinho, não é uma coisa que a gente pode tomar que não tem problema nenhum, não é uma coisa natural que a gente pode tomar conta, é um remédio que realmente mexe em vários receptores do cérebro, altera muitas coisas, se não for preciso, não pode ser tomado. Agora, outra coisa importante que vale a pena ser comentada, uma pessoa que não tem TDAH e vai usar essa medicação, lembrar que essas medicações, em quem não está acostumado, pode aumentar a ansiedade. E se o indivíduo já tiver um transtorno de ansiedade, ele vai piorar muito o rendimento. Então, se eu estou ansioso para fazer uma prova, eu estou com medo, eu fico entre dúvida, por exemplo, entre a resposta A e B, e eu tomo uma medicação que aumenta a ansiedade, minha dúvida vai ser muito maior entre a A e a B. Eu vou ficar patinando ali, não vou conseguir resolver.
Todos têm metas que precisam ser alcançadas. O problema inicia quando as conquistas estão acima do desejo de autopreservação e qualidade de vida. Primeiro, eu acho que é natural a gente querer muitas vezes chegar rápido a um resultado. O problema disso é quando chegar rapidamente a um resultado, ele interfere na minha vida, na vida do meu próximo, do meu semelhante, e muitas vezes ele acaba por prejudicar até a minha saúde e até encurtar a minha vida, né? Porque, no final de contas, você pode até alcançar aquele resultado, mas muitas vezes as consequências, elas acabam por respingar em outras pessoas que são preciosas para a gente, né? E muitas vezes aí os resultados não são aqueles que nós desejaríamos ter alcançado ao se alcançar o sucesso. O neurologista, que também atende no Hospital Albert Einstein, explica que os cérebros comuns podem sim atingir resultados extraordinários. Em relação a uma pessoa que não tem TDAH, vamos dizer um cérebro típico, um cérebro comum, eles têm as conexões necessárias para que ele consiga estudar pelo tempo necessário, que ele consiga inibir os fatores distratores, inibir o comportamento inadequado. Ele tem tudo isso pronto e isso pode amadurecer mais rápido ou mais devagar em algumas pessoas. Algumas pessoas, assim como um joga melhor futebol, o outro pode ter mais concentração para estudar. Cada um é de um jeito, mas se eu não jogo bem futebol e eu começar a treinar, eu melhoro meu futebol. Se eu não tenho bom tempo de atenção, não adianta eu querer estudar 5 horas por dia se eu nunca estudei. Eu começo com 1, 2, 3 e vou aumentando. De repente eu fiz um plano para o meu estudo, eu tenho um vestibular no fim do ano e eu gostaria de estar estudando 6, 7, 8 horas quando chegasse perto da prova. Então eu tenho que começar com menos, porque não adianta, vou lá quando der eu estudo às 8. Não vai estudar 8 horas, ele não consegue. Na busca por acúmulo de conhecimento, precisamos ponderar se vale a pena guardar na memória os atalhos escolhidos para alcançar os objetivos do presente. Um dia nós vamos chegar todos a um tempo que nós vamos olhar para trás e que história que nós vamos contar? Você já reparou como é que é uma pessoa idosa? Normalmente ela vive das histórias que passou. E qual vão ser as histórias que nós vamos contar? Aquelas de como nós somos dedicados, nos aplicamos, crescemos rapidamente e contribuímos com o mundo, ou do subterfúgio que nós usamos, que muitas vezes, além de nos prejudicar, prejudicou aqueles a que nós amamos. E a gente continua a conversa aqui dentro do estúdio com Rosana Alves, neurocientista. Rosana, não sei se você reparou, o pessoal de casa talvez tenha reparado, nas nossas imagens aqui mostrando caixas de remédio, não tinha Ritalina, porque ela está em falta em quase todos os lugares. E é tão interessante isso, né? Estudos indicam que essa falta da Ritalina trouxe uma convulsão social, os pais assim desesperados, porque os filhos estavam sem a medicação. Primeiro, essa não é uma preocupação que, de fato, precisa tirar o sono, porque, diferente de alguém que fica sem a medicação para hipertensão ou diabetes, o seu filho que tem um TDAH muito bem descrito, muito bem diagnosticado, ele consegue ficar sem a medicação, ok? Ele talvez só diminua um pouco a tensão, tudo aquilo que a medicação traz de benefício para ele, mas ele não vai ter nenhum prejuízo fisiológico com essa diminuição da medicação ou a falta dela. Então, essa é a primeira questão. O que nos preocupa muito é essa falta da medicação, que pode ser por N motivos, sim, mas nós estamos vendo muito mercado negro trabalhando com a Ritalina. Como a gente vendendo viu esse pela estudante internet. da matéria. Sim, vendendo pela internet. E hoje o que se indica é que no Brasil 30% dos adolescentes fazem uso da Ritalina. E é um número alarmante. Alarmante porque as pessoas estão usando para terem um melhor rendimento. Algumas pessoas podem melhorar a sua performance, mas a maioria delas estão sob um efeito, vamos dizer, placebo. Existe um estudo importante da Unifesp mostrando que eles pegaram 2 grupos de estudantes, eles deram a Ritalina e para outro grupo o placebo, que é a falsa medicação. E ambos os grupos descreveram uma melhora na sua performance, na produção, na concentração, quando sob efeito da medicação. Sendo que metade desses adolescentes não estavam tomando Ritalina. Então, existe um efeito emocional quando se usa a Ritalina. Além disso, existem alguns aspectos que eu preciso falar. Por exemplo, quando você fala assim, na reportagem o rapaz fala assim, puxa, eu consigo ficar muitas horas estudando. Primeiro, isso é uma sobrecarga para o nosso cérebro, se você não está treinado para fazer isso.
Você vai treinando e você vai desenvolvendo a capacidade. Se você fizer isso por longas horas, porque você está sob efeito de uma medicação, primeiro, você vai diminuir as suas horas de sono. E retenção de memória de longo prazo, que é a consolidação de memória, só acontece depois que a gente dorme. E se você não dorme, você pode ter a impressão de que você está retendo e não está. O uso excessivo do celular, o quanto que nós naturalmente já estamos dormindo menos, isso diminui a nossa atenção. Aumenta a agressividade e pode aumentar a agitação motora. Muitas pessoas estão achando que elas estão ou com TDAH ou elas estão, de fato, com dificuldade de atenção, mas o que elas estão passando, por exemplo, pode ser uma privação de sono. Você tocou num ponto que eu estava querendo conversar com você, Rosana, que é justamente o uso indiscriminado de tecnologias, né? Celulares, tablets, principalmente pensando em crianças, em adolescentes. E como isso pode ser perigoso e danoso para as relações familiares, que a gente já aborda em outros temas aqui na Novo Tempo, mas para as questões psíquicas, eu poderia dizer, Sem dúvida. emocionais. Acabei de escrever um artigo que é capa de uma revista de saúde do Brasil e é exatamente sobre o efeito das mídias sociais ou mesmo do uso do celular sobre o cérebro. E o que nós temos percebido é que até a estrutura anatômica do cérebro dessa nova geração já está mudando. Por exemplo, a região do cérebro que controla os nossos opositores, né, os famosos polegares, já está diferente no nosso cérebro. Essas regiões já estão maiores no cérebro por conta da gente ficar aqui, ó. Além disso, nós temos todo um efeito sobre o comportamento. Esta necessidade de que as coisas sejam para ontem, essa rapidez para ter uma informação, retendo ou não essa informação. Nós não temos mais tempo para construir história. E a falta da história vai nos desmantelando como seres humanos. Ó, comecei a filosofar de novo. Mas essa temporalidade na história, que é saber o começo, meio e fim das coisas, traz sentido para a nossa vida. E quando esse sentido é tirado, como por exemplo, hoje eu posso assistir a morte do Ayrton Senna e na sequência assistir uma corrida onde ele foi campeão, e não me causa mais uma estranheza, essa inversão de ver a morte e depois um momento de glória, porque nós estamos vivendo um momento muito atemporal. E essa atemporalidade provoca em nós um não pertencimento. Rosana, eu agradeço muito pela sua colaboração com a gente aqui no Realidade. Eu espero que você possa voltar aqui outras vezes, porque a gente tem assunto demais para falar com você. Obrigada, eu. Muito obrigado. A você de casa também, obrigado pela companhia. Você sabe que pode rever essa conversa aqui com a Rosana, pode ver nosso programa inteiro de novo lá no site novotempo.com/jornalismo. Desejo a você uma boa noite e até o próximo encontro.